galera, tudo bem com vocês? Felipe Vieira aqui para mais um Comunic Talks. E hoje, novamente, nós vamos falar com vocês e compartilhar muito conhecimento sobre marketing, vendas, negócios. E hoje a gente vai falar em especial em um assunto que está bem conectado, bem relacionado com a parte dos negócios. É claro que todo e qualquer negócio precisa de marketing, precisa de vendas, mas antes de ser um negócio, ele é um empreendimento. É uma pessoa que está empreendendo, ele se torna um empreendedor. E nesse caso a gente vai falar sobre empreendedorismo. E para falar sobre esse assunto hoje eu convidei um grande amigo, uma pessoa que já é um parceiro nosso, que está aqui realizando muitos projetos junto com a faculdade, junto comigo no marketing, junto comigo em outros projetos paralelos também, que é o nosso querido amigo, diretor de comunicação da Fundetec, Beni. Beni, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo hoje, falando sobre empreendimento, sobre empreendedorismo, sobre marketing, vendas, negócios e todos os assuntos que estão correlacionados a isso, né? Eu te agradeço muito a todo o time da Uniguaçu por poder falar de um tema que tem a ver com a trajetória de vocês, né? Que são empreendedores por natureza e numa cidade que é empreendedora. Isso. Né? Cascavel tem esse DNA. O oeste do Paraná é dos bravos, né? Sim. É dos empreendedores da resistência, né? Porque aqui é uma história fantástica de crescimento, né? Como eu sou daqui, fiquei muito tempo fora e voltei, talvez eu tenha até sido mais impactado ainda com essa nova região oeste que eu vi. Sim. Por exemplo, né? Não é puxando a sardinha para o lado de vocês, não. Quando eu fui lá conhecer o hospital veterinário de vocês. Sim. Pô, eu fiquei encantado. Foi lá que eu te encontrei, inclusive. Você estava trabalhando. E, pô, eu fiquei embasbacado, assim, por todo o volume de qualidade e de empreendedorismo, né? Então, aqui eu estou à vontade para falar disso. Porque... E você viu que legal, né? Que é uma coisa que a gente não imagina, né? Exatamente. Interior, né? Exatamente. Do Paraná. Exatamente. E, de repente, um empreendimento daquele porte, né? Exatamente. Então, por que isso acontece, né, Beni? E uma das características que eu mais amo no Paraná é que ele é um estado surpreendente. Porque como ele talvez não faça parte de um roteiro, de um mapa que o Rio São Paulo tem, e às vezes o Nordeste por causa das praias e tal, o Paraná ele é um sinônimo de trabalho, mas quando você vê ele é muito mais que isso, né? Então o nosso estado ele é surpreendente, legal. Eu sou muito fã. Que bom, eu estava até conversando com uma colega hoje aqui no trabalho, Beni, a gente faz muito evento e muita parceria lá em São Paulo, né? A gente tem unidade lá. E eu descobri hoje que Cascavel agora tem voo direto para Congonhas. Voo direto para Congonhas. Olha só que maravilha, né? Que coisa impressionante, né? Então para quem gosta de empreender, né? Cascavel tem mais voos diários que várias capitais brasileiras. Sim. Conexões com o Nordeste, conexões com São Paulo diárias, né? Todas as empresas, né? Essa nova que vai começar a operar a partir do semestre que vem, a Andorinha, deve operar aqui também, legal. Né? Isso é incrível. Eu fiquei mais surpreso ainda porque eu consultei sobre um voo de urgência daqui 10, 15 dias e o preço de voo de 30 dias, 40 dias de antecedência. Beleza. Então tá muito bom mesmo. Possibilidade, dica, porque tem hora que o voar é salgado, né? E assim, o que eu penso com relação à questão de quem gosta de trabalhar, quem gosta de empreender, fazer negócio, é que a gente tem que estar em constante circulação, né? Tem que estar viajando, tem que estar conhecendo novos lugares, tem que estar participando de projeto. Até eu queria ter participado de um projeto que aconteceu lá em Foz, da Iguaçu Valley, que eles realizam a cada 60 dias. Infelizmente, aconteceu um problema pessoal, não consegui participar, né? Até conversei com a Marisa sobre a minha não participação, mas é isso, tem que estar constantemente se conectando com pessoas, trazendo as pessoas para se conectar com você, criando projetos para trazer as pessoas para perto e quando se dá conta você já está fazendo negócio, né? E é legal porque você me trouxe para falar de um tema que tem a ver comigo em 3 frentes nas quais eu vivo, além da principal delas, que é a minha família. Que são as frentes da Estação de Inovação da Fundetec, que é um modelo de empreendedorismo, a gente vai falar disso. Sim. A minha própria dimensão de empreendedorismo como professor, como palestrante, como mentor, e a minha ligação forte, histórica, de aprendizado e de paixão com a BMV Global, que é uma empresa que cuida do meio ambiente, monetizando áreas verdes. Sim. Então, são 3 modelos de empreendedorismo, guardadas as proporções, que estão muito ligados à minha vida atualmente. E, em especial, claro, o dia a dia ali na Estação de Inovação, que está para ser inaugurada, né? A gente está falando para qualquer tempo aqui, mas neste final de
Março nós vamos inaugurar, Sim. dia 25. E assim, o Hub de inovação, ele respira empreendedorismo, né? E você falou da Iguaçu Valley, né? Quando decidiram, e aí está a característica, no meu modo de ver, principal do empreendedorismo, que é a cooperação, o associativismo. Os grandes empreendimentos contaram em algum momento com porções de associativismo. E o Iguaçu Valley, quando tornou o ecossistema de inovação da região oeste algo mais transversal, que as cidades começaram a derrubar os muros e fazer as pontes, Sim. nós começamos a ter mais espaço. Legal. Porque as experiências de Foz, as de Guarapuava, as de Toledo, as daqui, as de São Miguel, elas servem uma para a outra. Porque elas têm características diferentes, mas têm utilidades iguais, né, se você aplicar com qualidade. Sim. E aí o Iguaçu Valley tornou-se essa potência, e nós, Fundetec, Estação de Inovação, Prefeitura de Cascavel, fazemos parte desse ecossistema. Né? Legal. E é uma característica de Cascavel também, porque boa parte dos grandes avanços que Cascavel teve passou pela Associação Comercial e Industrial, a ASIC. A página de história da ASIC é presente nas grandes revoluções que Cascavel vivenciou. Então, é uma associação. E o maior evento do agro do Brasil é de uma cooperativa, Sim. a Copavel. Então, aqui nós somos associativistas e cooperativistas, ou cooperadores, Sim. que é característica do empreendedorismo. Né? E você acredita que essa característica, além do empreendedorismo, é uma característica de interior ou até mesmo do Paraná? Ou você imagina que isso é uma característica que está começando a expandir e ganhar mais força? Até porque está começando a ser descoberta. Por exemplo, essa semana saiu o ranking de países mais felizes do mundo. A Finlândia ganhou de novo. Aí quando você vai a fundo estudar por que a Finlândia é um país feliz, você vai ver que não é só a riqueza material. Os finlandeses têm como característica de vivência o associativismo, o empreendedorismo, a cooperação. Sim. Até pelo lugar onde vivem, inóspito, nós estamos falando dos países nórdicos, que por alguma razão têm os países mais felizes, mas se você buscar bem a história, sempre precisaram se associar. Sim. Apesar de terem os clãs, as guerras, as batalhas, quando era preciso unir, eles se uniam. Sim. Então a Finlândia tem como característica de um dos países mais felizes ou mais feliz o empreendedorismo e no seu empreendedorismo a cooperação. Sim. Então, para nós, respondendo a tua pergunta, eu acredito que ainda é muito incipiente. A palavra empreendedorismo, como sustentabilidade, inovação, Sim. essas palavras são novas. Elas sempre estiveram no vocabulário. Sim. Mas muito recentemente é que nós começamos a falar disso. Exatamente. Sustentabilidade, 15, 20 anos atrás, era grego. Empreendedorismo também não era tão presente. Inovação, muita gente nem sabe o que é, acha que é só tecnologia. Exatamente. E aí você começa a perceber que nós mudamos nosso vocabulário, porque mudamos nosso estilo de vida. Mas se nós empreendermos mais na acepção da palavra, como região, como cidades, aí ninguém segura o Paranazão. E eu percebo também que mais no passado, assim, principalmente nas empresas que eu trabalhei muito antigamente, empreendedorismo ou empreender, ou ser empresário era uma coisa muito solitária. Isso, né? Exatamente. E aí hoje os papéis se inverteram, porque um empresário ou uma pessoa que quer fazer um negócio, que quer tentar sozinho, ela não vai longe. Né? Ela não consegue expandir o seu negócio, ela não consegue crescer, não consegue desenvolver. E hoje eu percebo que trazer pessoas para perto de você te tornam capaz de expandir ainda mais e talvez chegar até em lugares que você nem imaginava. Né? Numa das palestras eu falo bastante sobre uma frase do John Donne, que diz que nenhum homem é uma ilha. E é uma grande verdade, né? O cara que a gente tem mais lembrança no cinema, que ficou numa ilha sozinho, que é o Tom Hanks, ele procurou uma pessoa. Na falta dela, conversou com o Wilson, que era uma bola velha, né? Então, precisamos, cara, não dá para ficar sozinho. Precisamos de pessoas para nos apoiar, para nos ajudar, para estender a mão, porque um negócio ele é feito de pessoas. Né? E aí a gente chega aqui num ponto importante do empreendedorismo, que é como escolher as pessoas certas. Né? Então, assim, Beni, na sua experiência, eu também tenho um trabalho de gestão hoje, né, na faculdade aqui.
posso compartilhar um pouquinho depois, mas a gente quer saber de você. Como que você hoje escolhe as pessoas para estar do seu lado? Como que você consegue bater o olho e falar, cara, essa pessoa ela vai me ajudar? Ou ela pode ser um impulsionador, um motivador, ou ela vai ser um braço. Como que você faz essa seleção de pessoas para trabalhar com você? Eu montei alguns times, né? Na televisão, né? Em redes de TV nas quais eu trabalhei e fui editor-chefe, eu fui diretor de jornalismo. E na comunicação institucional, quando fui secretário de comunicação, no estado de Rondônia e na cidade de Porto Velho. E participei de um critério de seleção muito delicado e aprofundado, que é o que o Hospital de Câncer de Barretos faz, para poder trabalhar lá. E talvez ali eu tenha aprendido muito sobre, repito, né, não quero me tornar repetitivo, mas preciso, critério de seleção. E quando eu fiz os cursos da Amana Key, com Oscar Motomura, aí que eu entendi mais ainda o que é isso. Que não é pura e simplesmente, e graças a Deus não é mais só isso, o currículo. É também. É a formação técnica, mas isso é basicamente a obrigação. Tem que ter a formação técnica. Sim. Você tem que ser autoridade no assunto. Tem que ser um profissional, né? Você tem que ser um profissional. Mas o profissional é o quê? Qual é o problema do James Rodrigues hoje no São Paulo? Craque. Bola no pé. Mas você vai ver o histórico dos treinadores que estiveram com ele. Ele não treinava, tinha uma vida mais mansa, não gostava de pegar no pesado e fazia confusão quando não era escalado. Então ele deixava o vestiário chateado com ele. Sim. Mas ele não se esforçava como os colegas, que talvez não fossem tão bons. E talvez não tivessem um currículo tão bom. O dele, Copa do Mundo, melhor jogador da Colômbia, mas se esforçavam mais. Sim. E você via naquela pessoa, pô, é melhor eu andar com esse aqui, porque se o barco começar a afundar, esse cara vai me ajudar, porque ele sabe que esse barco também é meu. Aliás, eu sugiro o livro Esse Barco Também é Meu. Depois eu vou te dar o link para você sugerir para os teus internautas e usuários aqui do canal. Então, como escolher a pessoa que realmente você percebe que entende que está no mesmo barco, na função dela, seja o gromete, seja um marinheiro de primeiro, segundo nível, terceiro, um capitão, uma arrumadeira. E como é que a gente descobre isso? Já falei aqui na Uniguaçu, tive o privilégio de palestrar aqui, no relacionamento. Exato. A comunicação, ela é relacionamento e o relacionamento é comunicação. Então tem coisa, você poderia estar me entrevistando agora, eu em casa. Isso. Hoje, pô, tá fácil. A tecnologia, né, nos ajuda mas, tanto. Mas, pô, nada substitui isso aqui, cara. Nada. Diretor ali, os colegas passando por aqui, dando boa noite, a gente conversando, porque o olho no olho tá perto. Exato. Então, quando a gente conversa com alguém, a gente sente a pessoa. Como eu pratico Aikido, a gente descobre ainda mais sobre a energia. Legal. Né? A energia, e você percebe, quando a pessoa entra num ambiente, ela está muito carregada. Ou a pessoa que você ama, a pessoa mais íntima, ela está mal, não está bem. Você percebe a energia daquela pessoa. Então, a entrevista, o critério de seleção, ele tem que passar por uma conversa que não seja de trabalho. Eu acredito que se eu pudesse dar uma dica, a primeira que eu daria é: faça uma entrevista, faça uma reunião, faça uma conversa que não tenha a ver com o trabalho. Aqui na faculdade a gente faz essa seleção de pessoas para trabalhar com a gente em 3 fases. E em nenhuma das fases que são técnicas eu gosto de participar. Olha aí. Por quê? Porque, como você falou, Beni, o técnico ele já tem que saber, é o mínimo. E outra, se ele não souber, talvez ali a máxima, ele vai desenvolver. Né? Mas agora, cultura, caráter... Isso é do berço, né, Beni? Isso é de casa. Exatamente. E você consegue identificar o caráter da pessoa, identificar alguns pontos, algumas características num bate-papo, numa troca de ideia, que talvez por mensagem você não identifique, que talvez ali num checklist você não identifica, mas quando você olha no olho, quando você percebe os trejeitos, o comportamento, a forma da verbalização no oral, né? Então assim, a não verbal, né, na verdade. E isso vai te dando sinais de que tipo de pessoa é essa, né? Como que ela vai se comportar num longo prazo, quais são as expectativas dela no negócio, quais são os sonhos dessa pessoa, porque às vezes a gente só quer o profissional. Cara, você é bom nisso, então entra pra cá. Mas você não sabe os sonhos daquela pessoa. E o não saber os sonhos depois pode ser frustrante para ela ou para a empresa.
Eu tinha, ainda tenho em alguns, quando a palestra é um pouco mais longa e eu consigo fazer algumas dinâmicas, eu fazia isso vou falar da concorrente, tá? Falava isso quando dava aula na FGV Sapiens, lá em Rondônia. E eu me lembro muito bem que algumas turmas que eu ministrava aula na pós-graduação, eu fazia algo que eu aprendi lá no Amana Key. Primeiro que é legal a pessoa descobrir o que é 1 minuto. Quanto tempo é 1 minuto? Você pode ver que nos debates presidenciais, debates para prefeito, nas aulas, nas conversas, as pessoas passam o tempo. Porque elas não têm noção do que é 1 minuto. 1 minuto são 2 comerciais de TV que tem 30 segundos cada um, é muito tempo. Mas as pessoas se perdem em 2, 3, não conseguem. Então, a gente cronometrava, eu escalava um colega aluno para fazer a cronometragem e você tem 1 minuto para dizer algo sobre você. 30 segundos para você falar algo técnico, algo teu, assim, da tua vivência, e os outros 30 para você falar algo inusitado sobre você, algo que você faz que aqui ninguém na sala sabe, ou você acha que não sabe. Cara, era muito legal, porque colecionador de Hot Wheels, colecionador de pipa, marceneiro, cozinheiros. Olha, eu sou fulano, sou médico, sou professor, sou isso, sou aquilo, mas o inusitado sobre mim é que eu pratico esportes radicais, e assim ia, né? Sim. E vai, vem coisas curiosas, e depois isso criava o quê? Vínculos no grupo, porque as pessoas que andavam de moto, que andavam de bike, que gostavam de cachorro, que gostavam de gato, ficaram sabendo que aquele colega também gostava. Aproximou. Legal. Muito legal. E no inusitado aconteciam coisas emocionantes. Eu tenho um caso de uma aluna que levantou para falar dela, olha, eu sou esteticista, tenho uma filha, tantos anos, sou mãe solteira e eu sou uma sobrevivente de um suicídio. Uma tentativa de um suicídio. Sim. Pô, a sala ficou assim, um silêncio ensurdecedor. E, primeiro, todos passaram a vê-la com olhos mais amáveis, respeitá-la mais. Legal. E ela, em lágrimas, falou, eu precisava falar isso para vocês. Porque talvez alguém aqui esteja precisando ouvir. Que a vida faz sentido sim. Eu superei, e ela deu um exemplo. E ela passou um pouquinho de 1 minuto, mas no caso dela valia a pena ouvir 10, 1 hora. Fala 1 hora aí, minha querida. Você está nos abastecendo com vida. Sim. Então, poxa, eu a contrataria. Porque ela foi não só dizendo, olha, sou esteticista, eu estudei aonde, não sei o quê, faço transplante de sobrancelha, não sei. Mas não, eu sou uma sobrevivente, eu tenho uma filha. Pô, até me arrepia, cara. Porque, pô, Felipe, aí, pô, ela tem vida. Exatamente. A menina que nos atendeu lá em Alter do Chão, eu e minha mulher, no hotel, na pós-pandemia. Pô, aniversário de casamento, eu queria passar uns dias em Alter, adoro, já fui lá mais de 5 vezes, recomendo. Os lugares mais lindos do mundo. O Caribe brasileiro, praias em Santarém. Cara, eu programei, falei assim, pô, minha mulher vai ter, agora vai dar só goleada, né? Ela vai, rapaz, chegamos lá, hotel, chegamos de madrugada, vou falar rapidinho, 9 da manhã era o café, até às 9, aliás, se você tiver hotel, estiver me vendo, empreendedor de hotelaria, café em ponto turístico é até às 10, ou até às 11, no 9 é muito cruel, a gente chegou de madrugada. Rapaz, eu levantei para preparar um cafezão para minha esposa, levar no quarto. Queria que ela se sentisse agradada, como merece. Era 9h02, Felipe. Por essa luz que está acesa, 9h02, cara. Tinha um cidadão sentado assim e tinha uma porteirinha impedindo eu passar. Uma escadinha. Eu, moço, e olhei assim o buffet lotado de comida. Pratos lá do norte e tal. Falei, rapaz, deu água na boca, dá até agora de novo. Açaí, tudo aquilo lá. Moço, eu queria... Ele levantou a mão e falou assim, o café já fechou. Pois eu soube que ele era o gerente. Falei, poxa, mas eu cheguei de madrugada, no aniversário de casamento. O café já fechou, senhor. Cara, eu saí com o rabinho entre as pernas, mas a funcionária estava do lado. E eu fui para o quarto muito triste, com fome, não preparei o café, já não comecei bem o dia. Ela bateu na porta uns 10 minutos depois, falei, não quero serviço de quarto ainda não, a gente vai descansar mais um pouquinho. Não, por favor, senhor, abra. Aí eu abri a porta, ela estava com uma bandeja, cara. Nem sabia que tinha bandeja desse tamanho. Rapaz, acho que foi um dos melhores cafés da manhã que eu já comi. Caramba.
Falou, eu e minha colega preparamos para o senhor, está de aniversário de casamento, a gente quer que o senhor se sinta bem com a tua esposa e tal. Pô, cara, um banquete, nem almoçamos naquele dia. E aí, ela me marcou, aquela moça. Quando a gente saiu para vir embora, ela falou assim, a gente ainda morava em Porto Velho. Ela falou assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor, olha, o senhor que te atendeu aquele dia no café, ele não é de hotelaria. É que o dono do hotel morreu de Covid. E a esposa ficou mal da cabeça, ela teve assim, uma depressão e não consegue mais trabalhar. E ele é irmão dela e ele assumiu o negócio e não é do ramo. Então o senhor nos perdoe, ela usou a primeira pessoa do plural, o senhor nos perdoe. Sim. Nós não queríamos que o senhor levasse uma má impressão. Cara, eu abracei ela, minha esposa abraçou, abracei outra moça, eu disse para ela assim, ó, o dia que eu tiver um hotel, venho buscar você. Porque você pensou como o dono, Sim. como o funcionário e como o cliente. Exatamente. Você pensou no tripé, você pensou 360. Lindo, cara. Sim. E ela salvou nossa visita, porque senão ia levar uma impressão errada. Sim. Então a gente está falando de quem eu vou contratar, eu contrato alguém como ela. Exatamente. Preparou o café, ela se doeu. Não precisava, Felipe. Não. E a gente vê isso muito... É muito comum, na verdade, as pessoas pensarem 100% o contrário disso, né? Não querem saber de pensar como dono, não querem saber de se preocupar com a experiência do cliente. Eles querem chegar, cumprir o horário, a maioria das pessoas, né? Mas existem as exceções. E se talvez uma pessoa não sabe que ela pode agir como dono numa empresa? Porque agir como dono e achar que é dono é diferente. Diferente, né? exatamente. Então agir como dono é o zelo, é o cuidado, é o carinho. A empatia. A empatia. Exatamente. Então é você ter visão do negócio, né? Ter preocupação, ter capacidade de planejar melhor, pensar no produto, pensar em crescimento. Isso é ter visão de dono. E você não precisa necessariamente dizer que você tem atitude de dono para você se comportar como um dono, né? E isso é algo que as pessoas, empresários e até mesmo as pessoas, deveriam pensar em ser ou pensar em ter pessoas que pensem assim. Né? E aí talvez seja o caso até da gente falar mais disso para os gestores, sejam da educação ou da saúde ou de com quem você convive. Eu tenho tido isso muito no meu coração, Felipe. Falar para os gestores prestarem mais atenção em quem puxa menos o saco. Sim. Foi meio vulgar agora, mas é isso mesmo que eu queria falar. É exatamente isso. Porque as coisas mais incríveis da tua vida, da minha vida, elas acontecem as coisas mais gostosas e lindas, elas acontecem no silêncio. Por exemplo, você é casado? Sim. Intimidade do casal. Na hora do amor mesmo, do romance. Não tem palavras, cara. Não. Talvez um gemido, uma declaração de amor, mas funciona mesmo no silêncio. Tá para pensar nisso? Não, primeira vez que... Cara, e aí você começa a perceber, cinema funciona bem porque eu estou em silêncio. Sim. E quando alguém fala, te incomoda, me incomoda. Pô, cara, deixa eu... Me distraindo aqui. Biblioteca, leitura. Sim, é silêncio, né? Silêncio. Pô, então, não, a gente fala na hora certa. Mas grandes momentos são em silêncio. E muita gente está trabalhando aqui, lá com a gente, na Fundação, na BMW Global, na Jubarte, que é a agência que cuida da minha conta, da minha esposa, mais recatado, mais introspectivo, mais gregário. É o médio volante, é o cara no campo assim que não faz o gol, não defende o pênalti, joga sem a bola. Eu vi uma entrevista do Kaká essa semana, aliás, vi ele no TikTok. Legal. O Kaká falando assim, você sabe quanto tempo eu ficava em média com a bola no pé num jogo? O cara falou, não, 1 minuto e meio, máximo 2. O máximo de tempo que eu fiquei no jogo com a bola no pé foram 2 minutos. De 90, às vezes mais. Aí o cara falou, meu Deus, Kaká, pois é. O que eu tive que aprender? Ele falou para o interlocutor no podcast. Eu tive que aprender a jogar sem a bola. Eu tive que aprender a jogar na tática. Sim. Eu tinha a jogar em silêncio. Isso. Porque quando a bola ele está brilhando, ele está falando, né? E aí muitas vezes as pessoas querem fazer totalmente o contrário, né? Tá com a bola, né? E aí a gente está cansando por isso, Felipe, porque a gente está obrigatoriamente precisando ficar com a bola o tempo todo, brilhando no TikTok, brilhando no Instagram, brilhando no Facebook, brilhando, a gente cansa. Porque tem hora que não é para brilhar, é hora para o outro brilhar. Exatamente. Tem que saber também... Tem que saber dosar, né?
Trazer a luz para o próximo, né? E aí quando você entrevista ou conversa com alguém no teu empreendimento, que você vai chamar para ser associativista contigo, cooperar no teu empreendimento, esse tipo de pessoa é melhor, soma mais, né? Quem quer aprender de verdade. Aí você vai lá e fala para a pessoa, pô, eu vi tua postagem no Insta, vi teu Facebook, pô, tá, você pegou pesado, você falou mal do teu antigo trabalho, você nunca fui orientado, aí você percebe que a pessoa quer uma chance, vai apagar, vai mudar, mas e tem aqueles que não, lá é meu ambiente, sou assim mesmo, sou assim mesmo, sou Gabriela, nasci assim. E aí você vai desbastando e vai vendo quem realmente pode jogar no teu time, né? É um dos sócios da faculdade aqui, Mantenedores, ele tem uma fala sobre essa questão de acender a luz do outro, né, com a sua própria luz. E às vezes é isso mesmo, você tem que deixar de brilhar para fazer outro brilhar. Mas não significa que você não vai brilhar, você vai brilhar junto. Exatamente. E às vezes, estando nos bastidores, né, para fazer essa pessoa brilhar, você brilha muito mais porque você viu o outro realizado. A minha filhinha tem 5 anos, a Pérola, vai fazer 6. Ela chegou para mim um dia desse, o Felipe falou assim, pai, explica um negócio, o que é a fila do pão? Falei, pô, mas isso é uma pergunta filosófica, né? Perguntar para o Cortella, para o Leandro Carnal, é porque eu falo muito para ela que ela tem onde ela está na fila do pão. E ela piorou a pergunta, como é que a gente faz para melhorar na fila do pão? Porque ela sabe que está lá atrás. Eu peguei ela, te juro, cara, fui lá num mercado perto de casa e peguei na hora do rush, na hora da fila do pão. Sim. Então tinha umas 10, 12 pessoas na frente, eu fiquei com ela, filha, tá vendo aquela senhora lá na frente? Ela vai pegar um pão quentinho. Ela vai pegar o pão, nós vamos esperar 11 pessoas. Você está entendendo? Ela refletiu, pensou, e eu sei que ela nunca vai esquecer disso. A gente vai melhorar na fila do pão com paciência, esperando a nossa vez, esperando o outro se servir, o outro se dar, né? Cheguei depois, então eu tenho que esperar. Sim. Esperar o seu momento. Seu momento. Porque às vezes as pessoas na ansiedade falam, cara, mas eu queria agora, eu queria ter a minha vez agora, eu queria ser gerente, eu queria ser um coordenador, eu queria ser dono da minha própria empresa, queria ter meu negócio, mas você está preparado para esse momento? Até o Regis brinca. É o momento. O Regis brinca muito comigo porque eu tenho um objetivo, né, de fazer uma viagem internacional, mas, cara, qual que é a primeira coisa que uma pessoa que quer fazer uma viagem internacional tem que fazer? A primeira coisa é o passaporte. Exato. E eu não tenho passaporte. Então, eu não posso nem pensar numa viagem internacional antes de fazer um passaporte. Boa, é isso aí. Aí, claro, depois você vai atrás de visto, depois você vai planejar o lugar que você quer ir, economizar. Qual o idioma que fala lá, exatamente. qual é a cultura. Aí vai avançando, vai subindo o degrau. E o sarrafo vai ficando cada vez mais alto. Porque você quer avançar em uma situação, né? Eu trouxe um exemplo da viagem, mas isso em qualquer coisa, né? Seja num cargo, seja num negócio, você tem que entender daquilo. Pode sonhar, deve planejar, mas deve tem que se querer, preparar. mas tem que se preparar. E às vezes até nos mínimos detalhes. Exatamente. Eu deixei a bagagem no aeroporto em Sydney, fui visitar minha filha e por menos de 3, 4 minutos, assim, uns 10 metros longe, acionou o sistema antibomba, um dos maiores aeroportos do mundo. Rapaz, eu levei uma bronca, cara. Eu não fui preso porque não era para ser. O cara viu que eu... Ele ainda falou, você é brasileiro, né? Pois é, que no teu país não sei se pode, mas no meu não pode. Sim. O senhor precisa aprender isso. Então, a próxima vez, claro que eu não vou esquecer. Agora, nem no Brasil eu fico longe. Sim. Mas, pô, eu podia ter me atentado, né? Tem que saber da cultura local, né? Das exigências, né? Não dá para ser do jeitinho brasileiro. Né? O jogo vai mudando conforme a gente vai crescendo. Né? Então, uma viagem de carro é uma forma, uma viagem de ônibus já muda totalmente, de avião já é outra situação. Então, assim, se a gente não for se adaptando e também entendendo os processos de cada uma das estações ou áreas da nossa vida, a gente vai acabar tomando esses enquadros aí, né? Eu uso como modelo de liderança o cara que me ensinou a viajar de moto, porque eu viajo de moto, né? E lá no norte a gente viajava para os países andinos. Especialmente o Peru, que é um dos destinos mais lindos para quem é mototurista. E o nosso guia, o nosso professor, o João Tagino, tem uma das maiores empresas da América Latina com frota para aluguel de moto para viagens. E eu me lembro, Felipe, quando eu estava aprendendo com ele, que boa parte do ensinamento dele, ele ia com a última moto. Ele ia sempre por último.
e a gente na frente. Ele Sim. dava as dicas, uma assim, outra assim, nunca uma atrás da outra, aquelas coisas básicas. Na curva, esse trecho que nós vamos fazer assim, assado, para a cada 200 km, 150, descansa, alonga. Então, as dicas básicas. Mas depois que a gente parava ele atrás, ele ele dava uma mentoria para a gente, ele foi muito útil para mim, porque ele observava o tipo de pilotagem nosso. Só, você cometeu esse erro, ali não era para você frear. Pá, pá. Então eu fui aprendendo com um líder que ficava atrás. Sim. Um líder que sumia. E o desafio que eu falei até num vídeo meu foi esse. Tem hora que o líder tem que sair de cena. Sim. O bom líder é esse que sai de cena. Jesus fez isso algumas vezes. Deixava os discípulos, vão lá, faz vocês lá. Principalmente no começo, né? Depois vocês voltam e me falam como foi. Ah, mas o senhor não vai? Não, toca o barco lá. E engraçado como eles se sentiram. Porque, por exemplo, assim, até lembrando, né? Você está citando como exemplo Jesus enviando os discípulos. Ninguém fazia aquilo que eles tiveram que fazer. Ninguém nunca fez milagre, ninguém nunca libertou as pessoas de espíritos maus, ninguém nunca curou ninguém. E de repente chega, além de Jesus, mais 12 pessoas fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, quebrando paradigmas, né? Como assim? Isso aí, Né? isso aí. Primeiro, as pessoas, né, daquele tempo ficaram surpreendidas e até os próprios discípulos, cara, como que eu vou fazer isso? Perfeito. Então, a gente está falando dele porque, eu não sei se é porque eu estou muito empolgado, eu vi agora a pré-estreia do The Chosen nos cinemas, né? E mostraram como foi ano passado com o Dallas Jenkins vindo ao Brasil, que é o diretor, né? O criador do The Chosen, que é a série mais assistida do mundo. E ela não estava no streaming, né? Ela demorou para ir para o streaming, né? Ela andou no circuito underground. Terceira temporada, acredito que começou a entrar. Exatamente. E agora a quarta, a gente está falando numa data que no dia seguinte eu vou com a minha esposa e minha filhinha assistir no cinema aqui em Cascavel o primeiro e segundo da quarta temporada. Já comprei ingresso já. E assistindo, são duas coisas que me emocionam muito. A história contada como está e como que o cara conseguiu chegar lá, porque o Dallas Jenkins não tinha grana. O empreendedorismo dele foi criativo. Sim. Foi crowdfunding, né? Foi vaquinha. Eu me lembro que eu fiz parte da primeira, eu falei para minha esposa até emocionado, eu fiz parte da primeira geração de doadores. Porque os primeiros links, não estou me vangloriando não, eu sei que Deus me permitiu isso, me deu essa bênção. Eu lembro que a primeira compra minha foi de $14. Eu tive acesso a um número X de links que compartilhei com algumas pessoas. Que até hoje falam, rapaz, lá atrás, isso faz 7 anos, 6 anos, 6 anos. E hoje está em TV aberta, está no cinema, está na Netflix. É muito legal, né, cara? Empreendedorismo é isso que a gente está falando, né? Fez algo novo, buscou parceiros, criativo, ousou, passou perrengues incríveis. Porque a gente e o perrengue, cara? E a dificuldade? Pô, E sabe o que eu acho legal? Quantas séries, quantos filmes bíblicos existem e já foram produzidos até hoje? Exatamente. É claro que a gente está num momento onde, com a internet, com as mídias digitais, tudo chega para mais pessoas, mas mesmo assim, nunca nada foi tão falado como essa série, né? Como esse trabalho que ele fez, porque não é só a série, né? Mas também todo o processo de construção que o diretor teve e que os participantes teve. Então, assim, a gente percebe também na produção o envolvimento das pessoas, o comprometimento, o quanto isso está sendo compartilhado por outras pessoas. Então, além, claro, de todo aquele núcleo que trabalha em prol do projeto é apresentado, né, para que todo mundo veja, mas as pessoas que assistem, as pessoas que são espectadores, que são pessoas que acompanham, compartilham e apoiam o projeto não só financeiramente, mas também falando, promovendo de alguma forma essa série. Então, assim, uma ideia, né, um sonho, envolveu uma nação, envolveu um mundo inteiro, né, para ganhar essa proporção que tem hoje. Né? Eu lembro de uma revista antiga, do meu começo no marketing, na publicidade, no jornalismo, que era impressa, chamada Meio e Mensagem, histórica. Sim, muito histórica. E é tudo o que a gente está falando agora. Ele definiu qual meio, né, no começo foi o crowdfunding não streaming, né, e depois virou streaming. Mas ele tinha a mensagem. Sim. E aí, amigão, com a mensagem, não tem erro. Não tem. Né? Você vê filmes
do Kevin Costner, do Clint Eastwood, do Martin Scorsese, do Spielberg, do David Villeneuve, que é o diretor do Duna 2, você percebe que o cara demorou 3 meses para fazer uma cena de um poente no sol. 3 meses, tá aqui os meninos estão da luz. 3 meses. Não dava. Pô, o povo já estava com raiva. Sim. E ele não queria fazer virtual. Ele queria fazer lá nas areias. Aí você percebe, pô, é isso. Esse é um empreendedor. Exatamente. Você vê, a gente em nenhum momento falou de resultado, falou de ganhar dinheiro. Empreendedorismo é um processo. Empreendedorismo é a ideia, é o sonho, né? A construção até se chegar no resultado final ali, que é o pôr do sol, que é a imagem, que é aquela coisa única que marca a vida das pessoas. Né? Pô, então... Felipe, eu convivo com a professora doutora Tereza Umbelino, Maria Tereza Umbelino, que é a CEO da BMV Global, que é uma das maiores plataformas de monetização de áreas verdes do mundo e solução ESG por completo. Mas ela começou no começo dos anos 2000, quando ela identificou a necessidade da própria área da família dela, área verde, lá na Amazônia você tem que preservar 80%, e ela tinha esse questionamento, o que eu faço para ajudar meu pai, que só pode plantar em 20% da área? E esse verde todo aqui, tem valor para o planeta? Tem, mas ele pode ter valor também se eu monetizar, porque aí eu vou conseguir preservar mais. Porque se eu não monetizar, vão desmatar. Sim. E foram aspectos legais, cooperativismo, associativismo, batalhas, labutas, sofrimento, falta de grana, para hoje nós estamos em 2024 com o empreendimento dando certo. Sim. Então é o que você falou, tem um processo aí, tem uma contação de história aí. Ela começou quando sustentabilidade era grego, como eu falei, né? Hoje já é algo extremamente necessário e ainda voluntário para muita gente, mas em breve nós não viveremos sem. Sim. Certificações, né? Mitigação de emissão de gases de efeito estufa e essas coisas todas. Hoje parece que isso é um adereço para alguns negócios, né? Para valorizar e para crescer a marca apenas, né? Mas ele é muito mais do que isso, né? Hoje a marca valorizada com isso também pode ter dinheiro mais barato no sistema bancário, porque ela preserva, né? Ela se certifica de fato. Mas quem trabalhou com isso lá atrás, de forma séria, honesta, a gente está falando de pessoas assim, né? Porque tem muito enganador também, tem muito picareta, como em qualquer segmento. Mas o caso dela eu sou muito fã porque o empreendimento nasceu muito lá atrás. Esse aqui mesmo, a história de vocês, né? Sim. Inclusive... Não era isso aqui. Era um sonho. Era um sonho. Era uma ideia. Exatamente. Então, e eu vim de uma cultura... claro que a minha história é bem diferente da sua, né? Principalmente as experiências, mas cada um tem uma experiência que marca a sua vida. E as minhas experiências foram muito de sonho com relação à construção de uma agência, a ter um próprio negócio, ter a própria estrutura, até porque isso é alimentado do berço, né? Todo pai, toda mãe deseja que o filho tenha um próprio negócio, deseja que o filho se dê bem. E os meus pais sempre foram incentivadores, né? De, cara, tenha o seu próprio negócio, faça a sua empresa. E isso não é um erro, mas às vezes a forma que você vai construir isso e o resultado que você obtém é diferente, mas no final das contas a mesma coisa. Hoje eu recebi a oportunidade de liderar essa galera toda aqui da equipe de marketing, mas o que talvez para outras pessoas seria de uma forma diferente, para mim hoje é a realização de um sonho. Estar à frente de um setor, liderar pessoas, cuidar de um projeto. E os teus pais são de uma geração que a palavra marketing também era grego. Exatamente. Não era só inglês. Marketing. Publicidade, propaganda. Vai ser ator de teatro. Isso. A minha filha mais velha trabalha num cassino na Austrália, mas a minha do meio, a Samara, é professora de pole dance em Santa Catarina. E foi o pole dance que salvou ela de dores cruciais que ela tinha. Ela é professora de dança e de pole dance. Ela é uma menina que já ficou com o cabelo de tudo quanto é tipo de cor, já ficou careca, uma loira linda. A minha esposa sempre fala da beleza das meninas. Mas elas tiveram essa realização pessoal, não a minha. Porque até mesmo o preconceito, os paradigmas, para mim está tudo bem, porque ela está feliz. Sim. E é isso que talvez o empreendedor pai, o empreendedora mãe precisa entender, que aquele projeto chamado filho não é para a nossa realização apenas, é primeiro para a realização dele. Claro. Que pode às vezes
ter uma convergência com aquilo que a gente sonha para ele. Meu filho vai ser jogador de futebol, o menino não sabe jogar. Isso. Meu filho vai ser médico, não pode ver sangue. Meu filho vai ser advogado, pô, ele é um poeta, né? Sei lá. Então, esse empreendimento chamado família, chamado filho, precisa dessa abertura, como você acabou de falar. Pô, Felipinho vai para o marketing, esse menino podia ser médico, né? Por que não faz engenharia? Isso, né? é o que o pai e a mãe desejam para um filho, né? Virar Arquitetura, médico. exatamente, né? E quando eu Por entrei... isso que está cheio de gente aí sem saber identificar uma virose, ou dizendo que é uma virose para tudo. Exatamente, né? E eu vejo muitas pessoas perdidas também, sabe, Beni? Sim. É porque se inspiraram pela ideia de outra pessoa, né? Pelo sonho de outra pessoa. E você precisa descobrir sua paixão. Né? O empreendedorismo, ele é sim uma ideia profissional, é sim um negócio, mas ele também é um sonho, é um desejo, é uma ideia de uma pessoa. Né? E quando você consegue tirar do papel aquela ideia, quando você consegue colocar o seu sonho, o seu desejo, aquilo que você talvez tem como hobby, mas transformar no negócio, é porque você de fato colocou significado naquilo. Né? E quando eu me descobri no marketing, né, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com comunicação, eu estava vivendo um sonho, porque eu não esperava também chegar hoje aqui como diretor de marketing da Faculdade de Iguaçu, tem mais de 50 pessoas que trabalham no marketing da faculdade, e quando a gente fala, surpreende, né? Poxa, mas uma equipe de 50 pessoas, por que tanta gente assim? Timaço mesmo. Timaço. Mas quando a gente começa a olhar também os detalhes, né? Os pormenores, tipo, como que é dividir essa equipe? Como que você colocou pessoas para te apoiar e te ajudar a liderar isso tudo? Né? Eu gosto muito de lembrar da história de Moisés, quando ele foi para o deserto e a população só crescia, né? Conforme os anos passavam, o número de pessoas só crescia. Sem falar que quando eles saíram do Egito eram milhões de pessoas. Como liderar uma pessoa, milhões de pessoas? E foi quando ele, aconselhado pelo seu sogro, né? O Jetro, né? Falou, cara, crie líderes de 100 e de 50 pessoas. Então imagina naquela multidão, ele tendo que selecionar líderes também. Né? Então, quando Jesus multiplica os pães, ele manda os discípulos também fazerem grupos. Fazer os grupos de pessoas para poder fazer a distribuição. Então, assim, mais uma vez a gente volta naquilo que a gente falou que é pessoas. Né? Então, assim, se hoje eu recebo essa oportunidade de tocar essa equipe, é porque pessoas muito boas estão ao meu lado. Né? Perfeito. E o empreendedorismo é isso. Né? Pessoas que estão ali nos ajudando a fazer esse negócio, esse empreendimento, essa ideia. Pessoas diferentes, né, Felipe? Porque você falou do exemplo Totalmente. do Moisés, que é muito apropriado, que era o povo de Israel. Mas quando Jesus faz um milagre da multiplicação das 5.000 pessoas, ou deve ser umas 20, né, porque eram 5.000 homens, Sim. ele faz os grupos, não eram o mesmo povo. Exatamente. Porque veio gente de todas as cidades. Nações. Então você está falando de gente distribuindo pão com gente que não conhecia. Sim. Cara, isso é sensacional. Sim. Porque ali houve um empreendimento, um cooperativismo, uma doação com o estranho. Isso. Né? Você tem 50 pessoas completamente diferentes. Mundos diferentes, criações diferentes, Exatamente. Crenças diferentes, torcida de time diferente. Né? É uma diversidade muito grande de pessoas. Você vai fazer uma festa, cada um tem um hábito alimentar, né? Cada vez as pessoas estão buscando mais comer coisas naturais, como é que faz, né? Exato. E tem que pensar nisso, Tem que pensar nisso. Porque no passado as pessoas até achavam, é frescura isso. Por que eu vou pensar nisso? Isso é prejuízo, isso é um gasto a mais. Não é, isso é cuidado com as pessoas. Exatamente. Então, assim, por exemplo, no café da manhã que nós fazemos aqui para os encontros mensais do Connect Business, a gente pensa nisso. Sim. Vai ter alguém aqui que é vegetariano, que é vegano, uma pessoa que não bebe café, uma pessoa que não toma refrigerante, uma pessoa que não toma suco, uma pessoa que só bebe água. Perfeito. Né? Tem que pensar nesses detalhes. Ou uma pessoa que não come de manhã. Então, tudo isso tem que ser passado no checklist ali, né? Então, Perfeito. Faz parte de empreender. E, de novo, eu volto para aquilo que eu falei no começo. Empreender não é ser dono. Empreender é gerir um negócio, é gerir pessoas, é gerir uma ideia. Né? Para clientes que são diferentes. Exatamente. Crenças diferentes. E aí entra aquela coisa da palestra que eu dei aqui, né? A mente mais autoral e transformativa. Sim. Porque se a gente ficar com ela só lá no fundo do vale, não evolui, não cresce. Você não enxerga o outro. Aí não tem empreendimento que dê certo. Né?
Não tem empreendimento. E talvez, se me permite assim, antes da gente terminar, o maior deles, eu continuo crendo que é aquele que começa a nossa vida em casa cedo e termina quando a gente volta. Porque não dá para pensar numa vida só de ambientes externos. Isso. No final das contas, né, Beni, a gente volta para casa, né? Todo dia, de um trabalho exaustivo, de estresse, de reuniões, para onde a gente volta, né? E aí, que pai ou que marido eu sou quando a outra pessoa volta? E sempre há lugar para o filho pródigo. E sempre há lugar para nós sermos aquele pai. Sim. E aquele pai é Deus. Então, sempre eu penso assim, que por mais que eu volte cansado, com dor, eu sei que você é acolhido e vice-versa. Sim. E quem não tem isso, precisa melhorar a comunicação para buscar isso. Melhorar conselho, buscar gente que possa orientar para a vida fazer sentido. Exato. E uma coisa que eu gosto muito dessa história do filho pródigo que você trouxe é o irmão mais velho, né? Perfeito. Que ficou lá o tempo todo e por vezes a gente vê pessoas que não desistem, não abandonam o pai, não abandonam o barco, não abandonam a empresa, não abandonam as ideias. E de repente uma pessoa que está no seu círculo de negócio, no seu círculo de relacionamento, abandona você, né, te deixa na mão. É verdade. E de repente essa pessoa quer voltar. Como que a gente recebe essa pessoa? E nós somos muito o outro filho também. Exatamente. Né? Muitas vezes. Muitas vezes a gente rejeita, a gente fala, poxa vida, muito mas natural. por que você vai trazer ele de volta, vai receber ele assim de braços abertos? Como diz né? a música, festa, por que não eu, né? Por que não eu? E na verdade a gente precisa receber essa pessoa, porque a gente marcou a vida dela de alguma forma. E se ela está decidindo voltar, ou se ela quer voltar, é porque ela percebeu que o mundo lá fora não é tão bom quanto parecia. E ele descobriu, a gente descobre na figura dele que ele não conhecia o pai, né? Exatamente. De verdade. Exatamente. Né? Se ele conhecesse, ele ia saber que o pai tem um bom coração. E ia receber. Né? E se fosse o contrário, ele tivesse no lugar do irmão dele, com certeza ele seria bem recebido também. O apóstolo Paulo fala, né? Que vocês que são maus, dão coisas boas, né? Imagina o Senhor que é bom, né? Exatamente. É como o Kevin Costner lá no Yellowstone. Ele é um pai daquele com todas as coisas erradas, né? Mas para os filhos... Exatamente. Aliás, eu adoro aquela série também. Então eu falei dela porque eu gosto demais. Acho sensacional. Bem, para a gente poder finalizar aí com chave de ouro, queria te pedir para você deixar uma mensagem para a galera. Uma mensagem que te inspira, uma mensagem que te motiva, para eles poderem levar para casa aí uma mensagem para ficar no coração. Eu primeiro quero te agradecer muito, porque foi uma prosa muito legal. Sim. Espero voltar mais vezes. Com certeza, principalmente para falar da certificação ESG. Isso é muito importante. E a mensagem que eu deixo é a mensagem dos pequenos recomeços. Não há como ter sucesso em qualquer empreendimento sem tropeços, quedas e pequenos recomeços. Me lembro com carinho, e acho que vou falar dela toda a minha vida, que quando eu estava fazendo a transição, eu era um repórter que escrevia na caderneta, né? Minha letra era muito feia, mas eu sempre amei escrever. E aí fui para a máquina de datilografar, né? Quando eu comecei minha carreira, eu datilografava meus textos. E uma jornalista, uma colega mais jovem que eu, que é uma grande profissional do jornalismo aqui no Paraná, Juliane Guzoni, foi quem me ensinou a operar um 486, um computador antigo, e me ensinou os primórdios do Word. E aquilo revolucionou a minha vida, porque dali eu escrevi livros, teses, porque aí eu descobri que não precisava que ali tinha letra bonita mais do que a minha. E era muito mais vantajoso, rápido. Então, todas as vezes que eu lembro desse recomeço, dessa transição de carreira que melhorou minha performance, eu começo a lembrar de várias e várias outras etapas que eu tive que aprender. Recentemente o metaverso, agora inteligência artificial. Sim. Poxa, na tua idade você já podia estar pensando em aposentar? Não, eu estou pensando em querer mais. Então a mensagem que eu digo é assim, você busque ser autoridade no que você faz, mas busque ter humildade para saber que alguém sabe mais. Sim. E esse alguém pode te abastecer com esse conhecimento. E quando você tiver, não seja açude, seja rio. Deixe escoar. Deixa fluir. Deixa fluir. Abasteça, mate a sede de outros. Seja doador. Sim. Porque vem cachoeiras. E cada vez que eu acredito mais nisso, cada vez que eu experimento mais isso,
eu percebo como Deus tem abençoado a minha vida. Eu sou muito grato a Ele. Por exemplo, depois de uma trajetória em Rondônia, fama, credibilidade, carinho, sou muito benquisto lá, tenho muita gratidão a Deus por esse período lá. Voltei para a minha cidade, trazendo a Aglaia, trazendo a Pérola, e recomecei, cara. Fazendo contato de novo, networking de novo. Relacionamento. Sem ser conhecido como sou lá, ou seja, começar do zero, mas não é um zero qualquer, é um senhor de um bom zero. É um zero do camisa 10. Porque já trago na bagagem uma experiência de vida que já me faz entender melhor, como o drone, né, na palestra que eu falo. Já tenho mais uma visão transformativa. A perspectiva é diferente. Exatamente. Então, leia. Perguntei essa semana no TikTok e no Instagram, qual o livro que você está lendo? Leia, não pare de ler. Vá buscar conhecimento, vá lá buscar conhecimento na tua área, mas vai ler literatura, vai ler outros tipos de leitura, para as tuas palavras virem, para você ter mais familiaridade com novos argumentos. Seja gentil, seja amável, exercite a terapia de audição, deixe o silêncio falar. E a outra pessoa falar até o final, antes que você queira impor a tua razão. Coisas básicas do dia a dia, que são os pequenos recomeços. Ah, mas eu não sei. Recomece. Lembro com carinho de uma situação, e essa vai ser a minha última história, que eu estava com um carro, ele estava novo. E como era muito estreitinha aquela rua lá em Porto Velho, eu ia comprar pão, eu subi com ele na calçada. Então ficou 2 pneus em cima e os 2... Não faça isso, mas naquele dia não tinha jeito, não tinha onde estacionar. E eu estava com pressa, porque eu precisava comprar o pão e ir para uma aula, lá na FGV. E aí, rapaz, quando eu cheguei no carro, não pegava. Não pegava, liguei para eletricista, liguei para amigo, liguei para o socorro, o cara não podia vir, e eu chegando a hora da aula, era dia de prova, não pegava. Eu falei, mas como é que pode um carro novo, abastecido? E aquilo foi me dando uma gastura. O menino atravessou assim, um vigia, um porteiro, um rapaz que cuidava de uma escola, jovem. Ele atravessou, falou, eu posso ajudar o senhor? Eu falei, rapaz, eu preciso de ajuda, porque ninguém conseguiu vir me dar socorro. Ele falou assim, ó, esse modelo de carro, ele tem um probleminha na boia do combustível. Quando ele está inclinado assim, ele não pega. Eu falei, você está de brincadeira, cara? Ele falou, não pega. Se o senhor botar ele planinho, ele vai pegar. Eu falei, você está de brincadeira. Eu falei, não, eu te ajudo. Me empurrou, desceu o carro, planinho, pegou. Caramba. Cara, abracei. Nunca esqueci. De vez em quando eu passava lá para agradecer e eu conto a história dele. Sabia muito mais que eu. Viu a minha dor. E eu passei a entender que, poxa, aquele carro pode até ser um defeito, alguma coisa que a fábrica podia ter contornado, mas se alguém teve o cuidado de, com o seu saber, naquela situação, me ajudou. Sim. Pô, isso é lindo. Demais, demais. Isso é lindo. Isso é lindo. E aí, já nunca mais deixei ele inclinadinho. Aprendeu. Já não estou mais com ele, não. Mas demais. Eu tenho carinho para essa história. Muito, e é uma história que ensina muito, né, Ensina Beni? muito, Caramba, ensina muito, legal. ensina muito. Beni, mas é isso, te agradeço. Deus te abençoe, você também, Deus te abençoe. Obrigado pela sua visita, obrigado pelo bate-papo. A galera vai te ver muito por aqui. Maravilha. Temos outros projetos, né? Tem o Connect Business, tem o Comunique, enfim. Estamos lá com a estação de inovação para ser inaugurada. Tem podcast que vai acontecer. O InovaCast vai começar, logo vem o Será o Benedito. Isso. Já estou com ele já bem preparadinho para começar a bater os papos também. Com boa ascensão já no trabalho que a Jubarte está fazendo comigo, Felipe, com vocês. Crescimento da minha presença digital lá no Beni Domingues. Se puderem visitar, dar pitaco, me aconselhar, me orientar, me ajudar, eu vou ficar muito grato. E levando mensagem de comunicação, de vida, de respeito, de consideração, de fé, de amor, de lavar os pés, de ter paciência, de um trânsito mais humano, de famílias mais de volta para os começos, para os marcos antigos, né? Menos celular em volta da mesa, essas coisas todas aí. Isso tudo. Obrigado, cara. Obrigado, Beni. Prazer te receber aqui. Você já é de casa, né, Beni? Fico feliz com isso. Legal. Porque aqui é um dos ambientes que, nesse meu retorno, me recebeu de uma maneira diferenciada. Cascavel tem essa característica, né? Mas vocês em especial têm sido assim, que bom. Muito bons comigo, eu agradeço. Que bom.
E você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve, muito conteúdo assim como esse que eu tive aqui com o Beni hoje. Tem outros conteúdos que já estão gravados, se você não assistiu ainda, acessa lá, Comunic School no YouTube, e você vai ver todos os episódios que a gente já fez aqui do Comunic Talks. Tem também lá no nosso canal no YouTube o Comunic, o Connect Business, que são encontros que nós realizamos aqui na faculdade mês a mês, para falar de negócio, mas as palestras estão incríveis, galera, não deixe de assistir, tudo gravado para você que perdeu. E se você já é inscrito no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, traga aqui sugestões de assuntos que a gente pode trazer para o canal. Para você que não é inscrito, se inscreva, nos acompanhe, toda semana um episódio novo, toda semana uma pessoa diferente aqui para falar com vocês sobre marketing, vendas e negócios. Até o próximo, um abraço para todo mundo.